Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 4 de Literatura Brasileira 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? Bem, pessoal, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós estaremos iniciando aquilo que nós temos a falar acerca do Barroco, e nós vamos começar com Gregório de Matos, certo? Antes de passar para o Gregório de Matos, eu queria combinar algo com vocês, primeiramente, acerca da nossa próxima aula, fazer aqui combinar algo de forma rápida. Deixa eu ver se tem poucos aqui por enquanto, só são 7. Gilberto, você pode me lembrar mais tarde de combinar aí com vocês acerca da próxima aula, se eu esquecer? Ok, professor. Ok, obrigado. Então eu vou passar logo para o conteúdo, tá? Então, nós vimos nas duas últimas aulas, nós vimos um texto do Perovar de Caminha, intitulado A Carta, e nós vimos um texto do Padre José de Anchieta, um poema intitulado Do Santíssimo Sacramento. Esses dois textos, eles compõem o momento que ficou conhecido como as origens, certo? Então, as origens da literatura brasileira são representadas principalmente por esses dois escritores, né? Caminha e Anchieta. Só são eles dois? Não. Existem diversos outros escritores menos conhecidos desse momento, mas os textos, na sua grande maioria, pertencem a essas duas vertentes, né? Aquela vertente que se aproxima mais da carta de Caminha, e outros textos se aproximam daquela vertente parecida com o poema do Santíssimo Sacramento do José de Anchieta, tá? Então vamos aqui bem rapidinho, sem demorar muito, eu queria pedir a ajuda de vocês, tá? Se nós fôssemos sistematizar esse momento chamado As Origens, a partir tão somente dos dois textos que nós vimos, ou seja, a carta e o poema do Santíssimo Sacramento, se nós fôssemos dizer algo acerca das origens com base nesses dois textos apenas, o que nós poderíamos dizer? Quero ouvir vocês. O que nós poderíamos dizer acerca das origens com base nos dois textos que nós vimos? Vamos lá, pessoal, falem aí algo. Com base nos dois primeiros, professor, Isso, acredito com que base só nos dois textos. a gente poderia dizer que era uma literatura voltada mais ao momento do, da chegada deles aqui no Brasil e também voltada ao período de instituição da religião, as pessoas aqui durante essa chegada. Ok, pronto. Então já temos aí uma informação, tá? O que é que nós poderíamos dizer sobre a literatura das origens com base nos dois textos? O Gilberto respondeu, tá? Muito bem, está corretíssimo. Então, o que poderíamos dizer? Que é uma literatura voltada especificamente para o momento inicial da história do Brasil, né? Lembrando que a história do Brasil não começa em 1500, tá? Começa muito antes, muito antes. É a história europeizada, tá? Vamos dizer assim. Então, a literatura das origens, ela retrata esse momento inicial aí do contato do europeu na terra brasileira, que eles tinham acabado de ter contato, certo? Então, a literatura das origens trata disso. Só disso? Não. A literatura das origens também trata do momento inicial em que o europeu, com a sua religião específica, tenta
difundir a religião europeia entre os habitantes aqui do Brasil, no caso os índios. E a religião que eles trouxeram foi justamente o catolicismo romano. Ok? Então, nós temos essas duas informações aí sobre essa literatura das origens. Tá? O que mais nós poderíamos dizer sobre a literatura das origens a partir dos dois textos que nós vimos em aulas anteriores? O que mais? Sobre estrutura. Vamos lá, dando aqui uma mãozinha. Sobre estrutura, o que é que nós podemos dizer sobre a estrutura dos textos das chamadas origens, com base nos dois textos ainda? Vamos lá, sem briga, cada um por vez, sem ninguém brigar, dá para todo mundo falar. O que mais? Bora, pessoal. O que é que nós podemos dizer sobre a chamada literatura das origens com base nos dois textos estudados? Bom, deixa eu vou tentar arriscar aqui. Vai Eu lá. não sei se de repente antes isso já tinha acontecido, mas eu percebi que tanto a poesia anterior quanto este agora, ele teve um foco nessa questão de expandir, da musicalidade da voz, né? Dessa questão de você poder pronunciar de uma forma que seja agradável a se ouvir. Ok. Certo. Deixa eu só fazer aqui uma pequena pontuação, Breno. Concordo plenamente com o que você está dizendo, tá? O texto da aula passada, né, do Santíssimo Sacramento, e o de hoje, né, a Sacra e a Lírica do Gregório de Matos, os dois, sem dúvida nenhuma, têm essa questão da musicalidade, né, do ritmo, né, pelo fato de serem poesias. Concordo plenamente. Só que o que nós vemos hoje, o que nós vamos ver hoje, ele pertence a um outro momento, ao momento chamado barroco. A minha pergunta, ela se limita apenas aos dois primeiros textos. Quais são os dois primeiros textos? A carta do Pero Vaz de Caminha e o poema do Santíssimo Sacramento do José de Anchieta. Só esses dois textos, deixando de fora, por enquanto, o Gregório de Matos, pegando só esses dois. Porque das chamadas origens, só são esses dois. Então, com base só nesses dois, Brendo, o que nós poderíamos dizer sobre a estrutura dessa literatura das origens? Podia dizer também, professor, que em relação ao primeiro, o fato de ser em prosa, ser uma carta, seria um texto que mais remetesse sobre o país na visão do autor, direcionado ao rei, e o segundo sendo utilizada a métrica nos versos, né? A estrutura ser diferente. Ok. Então, acho que mais na proposta mesmo dos dois. A diferença de um ser em prosa ou outro ser em verso. Pronto. Muito bem, Gilberto. Então, vamos tentar sistematizar isso aí que você está dizendo. Vamos dizer assim, né? Ó, a literatura das origens, ela não tem uma estrutura única. A literatura das origens, ela tanto tem produções em prosa, como tem também produções em versos. No momento aí que chamamos de origens, tanto nós temos literatura em prosa, como nós temos literatura em verso. Tanto poesia quanto prosa. Ok? Fica melhor assim, sistematizarmos dessa forma. Ok? Então, corretíssimo. Nós podemos afirmar isso aí com base nos dois textos lidos, tá? Muito obrigado, Gilberto. O que mais que nós podemos dizer sobre esse momento aí chamado das origens, tá? O que mais que nós podemos chamar? O que mais nós podemos dizer? Se vocês não quiserem falar mais, eu passo adiante. Tá? Lembrando que eu quero é que vocês aprendam a refletir, aprendam a pensar, aprendam a fazer afirmações, tirar conclusões a partir das leituras e análises feitas. Tá? Então, vou tentar sistematizar aqui e passar adiante. Vocês não querem falar? Né? Então, ó, nós vimos dois textos, os dois pertencem às origens, né?
E nós podemos dizer que na chamada literatura das origens, nós temos alguns textos que são de informação, é a chamada literatura de informação, e desse modelo é a carta, tá? Que remete para o rei de Portugal, como o Gilberto lembrou ainda há pouco, remete informações acerca dessa terra recém-descoberta, né, pelos europeus, e vai dar informações de modo geral sobre o povo, sobre a flora, a fauna, os minérios, enfim. E o outro grupo, o primeiro é de informação, né, literatura de informação, e o segundo é a literatura de catequese, tá? Literatura de catequese, de cunho religioso, né, em que a literatura ela é usada a serviço da religião para catequizar os índios que já moravam aqui no Brasil há milênios, ok? Então são esses dois grupos de literatura que pertencem a esse momento aí das origens, tá? A literatura de informação e a literatura de catequese. São dois subgrupos dentro desse grupo maior chamado literatura das origens, ok? Nós vemos que a literatura de informação, pelo menos quando representada pela carta, é uma literatura em prosa, e a literatura de catequese, pelo menos representada pelo Anchieta, é uma literatura em versos. Anchieta escreveu muitos versos, escreveu inclusive teatro também, tá? Escreveu teatro, escreveu muita coisa na intenção de catequizar os índios, tá? Ok? Então, tendo feito essas considerações, eu passo agora ao texto de hoje. Tá? Passo ao texto de hoje. Ok? Hoje nós ficamos iniciar um outro momento, tá? Um outro momento. Já não é mais o momento das origens. Hoje nós iniciamos um outro momento, tá? Hoje nós iniciamos um outro momento que se chama Barroco. E nós vamos começar a ver o Barroco com o Gregório de Matos, certo? Eu poderia, se eu quisesse, eu poderia ter trazido poderia ter disponibilizado para vocês textos que fogem completamente àquilo que dizem ser o barroco. Mas eu não quero fazer isso inicialmente, né? Porque aí eu começaria de uma forma muito brusca, tá? Mas eu quero começar mostrando aqueles textos que normalmente todos os livros didáticos apresentam do Gregório de Matos para explicar o que é o barroco, ok? Os textos vocês já leram, ou pelo menos deveriam ter lido, tá? E hoje nós vamos aqui fazer algumas análises. Eu vou fazer de novo uma análise estrutural, porém mais rápida do que as outras que nós fizemos, tá? Vou caminhar de forma mais rápida, porque vocês já estão aprendendo sobre isso, mas vou ainda fazer uma análise estrutural e, dentro das possibilidades, vou fazer uma análise temática também, certo? Nos textos posteriores, quando vocês já estiverem mais familiarizados com essa questão da análise estrutural de um poema, aí a gente vai passando para outros tipos de análise também. Tá? Então vamos lá, vou projetar aí o texto. Só um minuto. Deixa eu projetar o texto aí para nós. Só um minutinho. Pronto, tá aí o texto. Nós vamos começar com essa parte aí que ficou conhecida como sacra, tá? Essa parte chamada sacra é uma coletânea de poemas que são, como diz o título, né, são dessa temática sagrada. E a outra parte lírica é uma parte mais, como o próprio nome já diz, é uma parte mais lírica, mais sentimental dessa natureza. Ok? Mas vamos começar aí com o poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. A Jesus Cristo Nosso Senhor. Vou começar dando uma olhada com vocês na estrutura dele, ó. Nem vou ler ainda por enquanto, tá? Nem vou ler por enquanto. Vou apenas observar. Ó, nós temos
um texto com 4 estrofes, tá? 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes, elas têm exatamente a mesma quantidade de versos, são 4 versos cada uma. E as 2 últimas estrofes são também exatamente iguais, cada uma contendo 3 versos, tá? Cada uma contendo 3 versos, ok? Então, nós temos essa estrutura aí. Só um minutinho, pessoal. Então, nós temos essa estrutura aí nesse texto, tá? As 2 primeiras estrofes, vocês estão vendo, elas têm exatamente 4 versos. 4 versos. E nós já aprendemos acerca disso, tá? Vocês já sabem sobre isso. Eu posso já cobrar porque eu já ensinei, tá? Eu já ensinei para vocês, ok? Então, vocês já sabem diferenciar essas 2 primeiras estrofes, se elas são quadras ou se elas são quartetos, tá? Eu vou fazer a escansão aqui bem rapidinha do primeiro verso, só para vocês verem a quantidade de sílabas e poderem dizer se é uma quadra ou se é um quarteto, tá? Então, pequei, senhor, mas não porquei. Ó, isso aqui tudo é uma sílaba só, viu, pessoal? Muita atenção nisso aí, ó. Acabei salvando aqui para salvar, ó. Tá? Porquei, deixa eu sublinhar aqui. Porquei aí falta a última palavra. Peca. Aí nós vamos contar até a sílaba tônica da última palavra, certo? Que é a palavra K. Aliás, a sílaba K. Vamos contar, ó. P, 1, Q, 2, C, 3, nho, 4, ma, 5, não, 6, por, 7, quiei, 8, pé, 9 e K, 10. São 10 sílabas. 10 sílabas no primeiro verso. Se vocês contarem aí as sílabas de todos os outros versos, muitíssimo provavelmente eles têm 10 versos, eles têm 10 sílabas também. Muito provavelmente todos esses versos são de 10 sílabas. E aí eu quero já aqui apresentar uma informação nova para vocês, tá? Esses versos de 10 sílabas nós chamamos de decassílabos, tá? Verso de 10 sílabas nós chamamos de decassílabo, ok? Então, a partir de agora, vocês já sabem o nome desse verso com 10 sílabas. Já sabem o nome do de 7, né? Redondilho maior. Já sabe o de 5, redondilho menor. E agora já sabe também o de 10, né? Decassílabo. Lembrando que o redondilho maior também pode ser chamado de heptassílabo e o redondilho menor também pode ser chamado de pentassílabo. Ok? São todos a partir da nomenclatura grega. Certo? Então, nós temos aí a primeira estrofe, ó. São 4 versos, todos eles com, vamos dizer, por enquanto, né, com aproximadamente 10 sílabas. Como é que nós chamamos essas estrofes com 4 versos e que tem mais de 10 sílabas? Como é que nós chamamos? Quartetos. Muito bem, quartetos. A Carmen escreveu no chat, a Audilene também, o Brendo e o Gilberto falaram. Muito bem, quartetos. E se eles tivessem, e se essas 2 estrofes tivessem menos de 7 sílabas? Tivesse, aliás, de 7 sílabas para baixo. Como é que nós chamaríamos essas 2 estrofes? Quadra. Nós chamaríamos de quadra. Muito bem. Então, a diferença entre um quarteto e uma quadra é justamente a quantidade de sílabas do verso. Tá?
a quantidade de sílaba do verso. Ok? Versos com mais de 7 sílabas, nós vamos chamar essa estrofe de quarteto. Versos com menos de 8 sílabas, ou seja, até 7 sílabas, nós vamos chamar de quadra. Ok? Então, nós estamos diante de um texto que tem 2 quartetos iniciais, mas no final ele tem 2 estrofes com 3 versos. Estrofes com 3 versos, pessoal, nós podemos dar 2 nomes para elas. Tá? 2 nomes para elas. E aí os nomes são indistintos, tá? São indistintos, nós não diferenciamos. Nós podemos chamar essas estrofes com 3 versos de tercetos, terceto, ou podemos chamar também de trístico, tá? Trístico. É um nome meio feio, né? Trístico. Parece coisa de tristeza, né? Mas também pode ser o nome dessas estrofes aí com 3 versos, tá? Ou terceto ou trístico. O nome mais comum é terceto, mas trístico também é possível, tá? E esse nome independe da métrica do verso. Tanto faz ser um verso com 5 sílabas, como um verso com 10 sílabas, como um verso com 7, com 12, tanto faz, tá? Nós podemos chamar de terceto qualquer uma dessas estrofes aí, com qualquer uma dessas métricas, tá? Então, nós temos 2 tercetos no final. Essa estrutura aqui, de um poema com 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas tercetos, vejam que é a mesma estrutura no segundo texto, é a mesma estrutura no terceiro texto, ó. É a mesma estrutura no quarto texto. E se você pegar uma obra do Gregório de Matos, você vai ver que essa era a estrutura preferida dele. Gregório de Matos escreveu muitos textos nessa estrutura fixa aí. 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. É muito recorrente na produção do Gregório de Matos. Muito recorrente. Muito recorrente. E essa estrutura, ela tem um nome determinado, tá? Essa estrutura, ela tem um nome determinado. Vocês sabem como é que se chama essa estrutura de texto? Soneto. Pronto. Isso. Reniel escreveu, o Brendo também escreveu, o Gilberto falou, tá? Essa estrutura é a estrutura de um soneto. Toda vez que você encontrar um texto com essa estrutura, tá? Com essa estrutura, 2 quartetos e 2 tercetos, você já pode fechar o olho e dizer que você está diante de um... Opa! Você já pode dizer que você está diante de um soneto, tá? Isso aí é um soneto. Todo soneto, sem exceção. Aliás, eu vou retirar o que eu estou dizendo, tá? A grande maioria dos sonetos tem essa estrutura. O professor quer dizer que nem todo soneto tem essa estrutura? Nem todos. Nem todos. Sabia que tem soneto com estrutura diferente dessa aí? Tem soneto assim, ó. 3 quartetos e um dístico no final. Sabia? Quem escreveu muito soneto assim, com 3 quartetos e um dístico no final, foi o Shakespeare. Shakespeare escrevia sonetos com um modelo diferente, com uma estrutura diferente. Tá? Então, existe soneto que não é com essa estrutura, mas em língua portuguesa, tá? A esmagadora maioria, eu vou dizer assim, que na verdade eu nunca vi. Em português, não. Em português, nunca vi, tá? Já vi em português tradução, né, dos versos do Shakespeare.
E aí você encontra mais textos produzidos por poetas de língua portuguesa, seja do Brasil ou de Portugal, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um soneto que não tivesse essa estrutura aí. Tá? Pode ser que tenha, mas eu, particularmente, nunca vi. Diga, Gilberto. Tem também, professor, um tipo de soneto onde é uma estrofe só com 14 versos, né? Talvez, Gilberto, na verdade, é porque algumas edições acabam não separando os versos, não dando não colocando aquela entrelinha um pouco maior entre a primeira estrofe e a segunda estrofe. Mas no texto mesmo original desses autores, mesmo estando com uma entrelinha igual, não tendo uma separação entre as estrofes, mas havia lá no original algum tipo de marcação que separava uma estrofe da outra. Por exemplo, ele botava uma letra capitular, aquela letra maior, quando iniciava o quinto verso. Colocava de novo uma letra maior quando iniciava o nono verso. Então, havia algum tipo de destaque em cada estrofe. Só que aí, no passado, como as gráficas não tinham todo esse recurso tecnológico, né, que você pode fazer com a mão, e aí acabava imprimindo como se fosse uma estrofe só, mas na verdade, no texto original, seja o manuscrito, né, havia algum tipo de distinção, de separação entre as estrofes. Mas realmente aparece. Em muitas edições antigas, né, em impressões antigas, é como se fosse uma estrofe só. Existe. Mas na verdade são 4 estrofes. Do mesmo jeito. Certo, Gilberto? Ok, pessoal? Então, essa estrutura tem um nome: soneto. Todo soneto, pelo menos os de língua portuguesa, né, tem essas 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Existem sonetos diferentes, mas nós não veremos aqui, né? Talvez vocês vejam na literatura de língua inglesa, né? Talvez vocês vejam quando forem estudar Shakespeare. Talvez vocês vejam, tá? Ok? Mas nós não veremos. Só veremos sonetos com essa estrutura. Então, pode já internalizar aí. Soneto é esse tipo de produção poética com 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Ok? Vamos lá. Voltando aí na nossa análise estrutural, tá? Ainda não lendo, eu vou apagar aqui essas coisas que eu já escrevi, que vocês já devem ter tomado nota, né? Com certeza, como bons alunos que são, vocês tomaram nota. E aí eu vou agora fazer aqui uma observação acerca da rima desse texto, tá? De forma muito rápida. Então, nós temos o primeiro verso, que tem a rima ado. Lembrem-se que nós consideramos a rima... Ixi, salvei de novo, sem querer. Nós temos uma rima terminado em ado. A rima nós consideramos a partir da sílaba tônica, da vogal da sílaba tônica até o final. Sílaba tônica K. Nós vamos pegar da vogal do A até o final, ado. Então, o primeiro verso tem rima ado, que nós vamos chamar de A. Por que A, professor? Porque nós vamos seguir as letras do alfabeto, na mesma ordem. Certo? Vamos ver outro verso que tem a mesma rima ado, ó. Tá aqui outro, ó. Empinhado. Rima A também. Ok? Vou botar aqui, ó. Rima A. Tem mais algum outro verso com rima ado? Tem, tá aqui, ó, pecado, rimado também. Opa, rimado também. Ok? Então, rima A. Tem outro? Tem, lisonjeado. Lisonjeado. Rima A também. Deixa eu botar aqui a letra. Tem mais algum com rimado? Não tem, tem rima ada. Mas ada não é a mesma coisa de ado, tá, pessoal? Por favor, parece, mas não é a mesma rima, tá? Cobrada tem rima ada.
Não é a mesma coisa de ado, tá? Então, nós temos rima. Peraí, pessoal, só um minutinho que o editor de texto mudou aqui a fonte. Pronto. Então, nós temos rima ado no primeiro e no último verso da primeira estrofe, no primeiro e no último verso da segunda estrofe, e acabou. Vamos para o próximo verso. Sílaba tônica, pi. Então, a rima vai ser da vogal até o final. Ido. Nós vamos chamar de rima B. Vamos chamar de rima B. Tem mais algum outro verso com rima ido? Tem, ó. Delinquido. Rima ido também. Nós vamos chamar de B. Tem algum outro verso com rima ido? Tem. Gemido. Tá? Gemido. Rima B. Tem mais algum outro? Tem. Ofendido. Rima B também. Tá? Tem mais algum outro? Tem não. Tem hino. Mas hino não é a mesma coisa de ido, tá? Por favor. Certo? Então acabaram os versos aí com rima ido. Então nós temos, ó, o segundo e o terceiro versos da primeira estrofe e também o segundo e o terceiro versos da segunda estrofe. Os quatro têm rima B. Vamos para o próximo. Nós já vimos aí todos os versos da primeira e da segunda estrofe, vamos para o da terceira, né? A palavra é cobrada, a última sílaba tônica é bra, né? Bra. E aí nós vamos pegar da vogal dela até o final. Então a rima vai ser ada. Rima ada, que nós vamos chamar de C. Por que C, professor? Porque nós vamos pegando as letras do alfabeto na ordem das letras, tá? A, B, C, D, E e assim sucessivamente, tá? Nós já tínhamos pego, ó, A e B, agora vamos para o C, tá? Tem mais algum outro verso com rima C? Tem. Agarrada. Agarrada. Rima C também, ok? Tem mais algum outro? Não, acabou. Vamos agora para o próximo. Palavra final, repentino, sílaba tônica, tim. Vamos pegar da vogal até o final. Então, a rima é hino. Hino. Vamos chamar de rima D. Vamos chamar de rima D. Pronto. Rima D. Tem algum outro verso com rima D? Tem. Divino. É a rima hino também. Tá? Vamos continuar chamando de rima D. Tem mais algum? Não. Acabou. Vamos para o próximo verso. Tá? A palavra final é história. Sílaba tônica to. Nós vamos pegar do O até o final. Ória. Nós vamos chamar de rima é. Por que é, professor? Porque pegamos as letras do alfabeto na sequência. Tá? Tem algum outro com rima ória? Tem. Glória. Glória também é rima é. Acabaram os versos, tá? Então, esse soneto, ele tem a seguinte rima. Se você for falar da rima desse soneto, você vai dizer que a rima dele é a seguinte, ó. O soneto, tá? Você vai dizer assim, ó. O soneto tem rima, aí você vai colocar, ó. A, B, B, A, barra. Por que essa barra? É a separação entre a primeira e a segunda estrofes. Segunda estrofe tem rima A, B, B, A, barra de novo. Por que barra, professor? Porque é a separação entre a segunda e a terceira estrofes. Terceira estrofe, rima C, D, E, barra. A barra separa a terceira e a quarta estrofe. E a última rima é C, D, E de novo, tá? Deixa eu aumentar aqui a margem para ficar tudo numa linha só, pronto. Tá? Então, esse soneto, ele tem rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Essa
é a rima desse soneto, tá? Ó, vocês já estão aprendendo aí outra coisa nova, tá? Como expressa a rima de um soneto. Quando é um poema extenso, como aquele que nós vimos na aula passada, tá? Na aula passada nós vimos um soneto que tinha muitas estrofes. Muitas estrofes, tá? Muitas estrofes. E aí você não vai dizer a rima de todas as estrofes. Basta você perceber que a mesma rima se repete em todas as estrofes. Então basta você dizer, o soneto do Santíssimo Sacramento tem a mesma rima em todas as estrofes. E a rima de cada estrofe é, eu não lembro agora de cabeça, né? Mas se não me falha a memória, era A, B, B, C. Acho que a rima era essa. Não lembro, tá? Mas basta dizer isso. Todas as estrofes contêm a mesma rima e a rima de cada uma delas é A, B, B, C. Tá? Não precisa você dizer todas. Todas. Por favor, não precisa, tá? Ok? Porque senão você vai ter que colocar ali 300 letras, porque o verso deve ter ali deve ter umas, sei lá, deve ter mais de 20 estrofes, não sei quantas tem. 20 vezes 4 versos, dá 80. Você vai ter que usar 80 letras ali, tá? Ok? Então, no caso do soneto, não. No soneto, como só são 14 versos, você tem que dizer todas as letras da rima. A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Todos os 14 versos você tem que dizer a rima, tá? Vou lhe dar a palavra, Gilberto. Antes, deixa eu só fazer aqui um esclarecimento, pessoal. Na verdade, Shakespeare, ele ligava para a estrutura, porque a estrutura do soneto inglês no século XVI era diferente da nossa estrutura hoje, Gilberto. A verdade é essa, tá? Ele seguia a estrutura do soneto de então em língua inglesa, né? Que eram 3 estrofes, 3 quartetos e um disco no final, tá? É rígido, ele segue essa estrutura. Aí ele se preocupa com essa estrutura. Só que a estrutura dele era diferente da nossa. Tá? Ok? Mas as peças dele também tinham mais atos, professor. Ele era fora da curva. Na verdade, Gilberto, na verdade, o Shakespeare era o camarada mais rigoroso que tinha no segmento da estrutura, Gilberto. Pelo menos as que eu li, né? E eu li diversas. Eu acho que eu não lembro agora quantas peças do Shakespeare sobreviveram, né, inteiras, mas eu acho que foram aproximadamente 30 aproximadamente, eu não lembro agora de cabeça, né, das 30, eu acho que eu li umas 20 e um pouquinho, tá? Já li o Hamlet, já li João Meu e Julieta, já li Otelo, já li Rei Lear, já li Coriolano, já li A Tempestade, já li Antônio e Cleópatra, já li César Augusto, já li Tito Andronico, já li Sonho de uma Noite de Verão, já li O Mercador de Veneza, já li, deixa eu ver, A Megera Domada, já li As Alegres Senhoras de Windsor, já li, enfim, já li diversos, tá? Todas as peças do Shakespeare têm 5 atos. Todas. Pelo menos as que eu li, tá? Pode ser que alguma das que eu não li tenha uma quantidade de atos diferentes, Gilberto. Então, quando a gente diz assim, ele usava mais atos, na verdade, ele está usando o padrão que era o padrão da sua época. As peças na época do Shakespeare, todas elas tinham 5 atos, e as peças dele são rigorosamente com 5 atos. E ele não é o único. Se você pega o Molière na França, também o Molière só escreve com 5 atos. Se você pegar o Edmond Rostand na França também, 5 atos. Você pega, digamos, deixa eu ver quem mais aqui. Enfim, tá? Esses autores aí do século XVI, século XVII, até século XVIII, as peças são com 5 atos.
A partir do século XIX, com o romantismo, né, que aí o romantismo ele traz uma liberdade maior, aí algumas peças vão ter só 3 atos, outras só vai ter um ato. Então, acontece aí uma flexibilização, mas na época do Shakespeare eram 5 atos e o Shakespeare era rigorosíssimo no cumprimento dessa estrutura, Gilberto. Ok? Só fazendo essa observação, tá? Pode falar, Gilberto. Professor, e falar no caso da. O senhor falou da estrutura do Santíssimo Sacramento, que por ele ser mais longo, a gente considerar a rima somente dos versos, mas o senhor falou porque ela se repete, no caso seria a estrutura das rimas em si, né, professor? É a estrutura, ele repete essa estrutura, né? Ó, o primeiro verso não rima com ninguém, eu estou tentando falar de memória, tá? Que eu não lembro agora, mas se não me falha a memória era assim. O primeiro verso não rimava com ninguém, pelo menos na primeira estrofe, né? Aí o segundo e o terceiro rimavam entre si, aí o último verso rimava com o primeiro da estrofe seguinte. Aí nós temos uma rima aí entre o último de uma estrofe e o primeiro da outra, né? Aí ele repete. O primeiro não rima com ninguém, a não ser com o último da anterior, né? Aí nós temos aqui os dois intermediários rimando entre si e o último rimando com o primeiro da seguinte. Aí, de novo, aqui, ó, o último rima com o primeiro. Então, ele vai repetindo essa estrutura, tá? Mas não precisa você colocar os 80 versos, basta você dizer. Nós temos as estrofes, todas com a mesma rima, A, B, B, C, sendo que o último verso de cada estrofe rima com o primeiro da anterior, ou o primeiro da seguinte. Basta você dizer. Porque se você for representar por letras, você vai ter que colocar 80 letras, que são pelo menos 80 versos no poema inteiro. Acho que são muito mais do que 80, certo? Agora, se nós tivéssemos sempre uma repetição, né, 2 estrofes, e elas sempre se repetissem, aí nós deveríamos colocar a rima das 2 estrofes. A, B, B, C, barra, A, B, B, C. Ou A, B, B, C, C, D, D, E, tá? Mas como é uma repetição de todas, aí você não vai colocar 80 letras, tá? Basta colocar a rima de cada estrofe. Ok? Então vamos adiante, ó, vocês já estão aprendendo mais coisa aí sobre uma análise estrutural de um texto em versos, tá? Então nós já vimos aqui, ó, a rima, agora vamos para a métrica, tá? Ó, vejam que o soneto, ele tem exatamente, ó, 2 estrofes idênticas, 2 quartetos, e mais 2 estrofes idênticas, 2 tercetos. Vejam, ó, que nesse caso aqui do Gregório de Matos, tá? Professor, todos os sonetos têm essa rima? Não. Não. Nem todo soneto tem essa rima, tá? Nem todo soneto tem essa rima. Existem sonetos com rima diferentes, tá? Por exemplo, você vai encontrar soneto que tem a rima C, C, D, C, D, C, e depois você vai encontrar aqui D, C, D. Você encontra soneto com essa rima, tá? Ok? Certo? Então, depende. Você vai encontrar sonetos com rimas diferentes, tá? Você vai encontrar sonetos com rimas diferentes. Aliás, não é nem CDC, deixa eu lembrar aqui, é mais ou menos essa rima aí. Tá? Então, tem sonetos com rimas diferentes dessa aqui que nós estamos vendo do Gregório de Matos, tá? Ok? Tanto nos 2 terceiros quanto nos 2 quartetos também. Certo? Nos quartetos, às vezes você encontra soneto com a rima assim, AB, AB. No lugar de ABB, ABBA, você encontra AB, AB. Também encontra. Certo? O que não é comum é você encontrar um soneto que não tenha rima. Existem, mas são pouquíssimos
tá? Pouquíssimos os sonetos que... Isso de autores que fazem parte do chamado cânone, tá? Normalmente você não encontra um soneto que tenha versos brancos. O que é que a gente chama de verso branco? É um verso sem rima, tá? Um verso branco você não encontra em sonetos consagrados, não. Tá? Normalmente você encontra sonetos com rima e com métrica também, certo? Ok? Voltando, voltando ao texto, voltando aí a nossa análise estrutural. Vamos agora para a escansão dos versos. Eu vou tirar aqui, ó, a rima, vocês já devem ter tomado nota, tá? Espero que tenham anotado. Eu vou tirar aqui agora e vou colocar a escansão. A escansão do primeiro verso já está feita, né? São 10 sílabos, é um decassílabo. Normalmente, pessoal, quando você encontra o primeiro verso com uma quantidade X de sílabas, normalmente, num soneto, você pode esperar que os outros vão ter a mesma quantidade de sílabas. Então, nós vimos aqui o primeiro verso, ele é decassílabo, muito provavelmente todos os outros são decassílabos também. Pessoal, só um minutinho que tá refletindo aqui o sol no meu rosto. Deixa eu botar aqui um pano aqui no chão. Pronto, melhorou. Sim, então, como o primeiro verso é decassílabo, muito provavelmente todos os outros também serão. Vamos verificar, ó. Da, vó, aí, sal, prestem atenção, pessoal, ó. Sai, al se fundem numa sílaba poética só, certo? Na musicalização, isso aí ficaria mais ou menos assim, ó. Da, vó, sal, e não da vossa ao. Você funde isso aí na musicalização, tá? Então é uma sílaba só. Aí, tá, clemência, me despi. Aí nós vamos contar até a sílaba tônica da última palavra. Então vamos contar aqui, ó. Dá, uma, voz, duas, sal, três, tá, quatro, clé, cinco, men, seis, cia, sete, mi, oito, des, nove e pi, 10. Segundo verso, assim como o primeiro, é decassílabo também, tá? Vamos ver o terceiro. Vamos ver o terceiro. Eu quero que vocês aprendam a fazer escansão, viu, pessoal? Vocês vão precisar fazer escansão na vida de vocês. Ok? Então vamos lá, ó. Antes, quanto mais tenho delinqui. Quando você encontra um verso como esse aqui, ó, facinho, pessoal. As sílabas poéticas coincidem com as sílabas gramaticais. Quando é assim, é facinho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 sílabas. 10 sílabas, ou seja, o terceiro verso também é decassílabo. Também é decassílabo. Vamos ver o quarto, mas eu já digo a vocês, muitíssimo provavelmente o quarto verso também é decassílabo. Muitíssimo provavelmente. Vamos conferir. Vos tem, olha aqui, ó, o nho termina com vogal, e a palavra seguinte, que é só o artigo, aliás, a preposição, né? É vogal também. Então, isso aqui vai juntar, vai fundir. Tenha, tá? Então, isso aqui vai ser uma sílaba só. Nhoa, tá? Nha. Ok?
na musicalização, ó, vos tenha perdoar, tá? Vos tenha perdoar mais empenhado, ok? Certo, pessoal? Próxima sílaba, perdoar. Mas, professor, isso aí não é separado? Perdoar. É, mas muitíssimo provavelmente, nós vamos ver já já quando a gente contar aqui, ter a certeza, muito provavelmente isso aqui vai estar numa sílaba só, doar, tá? Mas nós vamos já conferir. Vamos terminar, depois a gente confere. Mas empenhar. Então, até a sílaba tônica, que é o nha, tá? Vamos conferir. Vamos conferir. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não deu. Então, ó, o que eu suspeitava aqui que ele tinha juntado, ele não juntou, tá? Ele separou. Ok? Ele separou. Ele acompanhou a sílaba gramatical. Professor, como é que eu sei, professor? É só você contar a quantidade de vezes que você vai perceber que, às vezes, o poeta ele usa determinados recursos poéticos para alcançar a métrica que ele deseja. Existem vários recursos poéticos. Esse aqui, ó, de juntar a vogal final com a vogal inicial é um recurso poético, tá? Tem outros que separam o que não é, separa um ditongo, que não é separável, aí ele acaba separando o ditongo. Tem vários recursos para alcançar a métrica desejada, tá? Então, ó, o quarto verso também ele é um decassílabo, tá? Se vocês fizerem escansão de todos, vocês vão ver que todos são decassílabos. Eu vou pegar só um aqui aleatoriamente. Vou pegar aqui o segundo da terceira estrofe. Vamos ver, ó. Glória, tal e prazer tão repentino. Nós vamos contar até o tim, que é a sílaba tônica da última palavra. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Esse verso também é decassílabo. Vamos pegar o último para nós vermos. Perder na sou. Olha aqui, ó, o recurso, ó. Vogal final unindo com a vogal inicial. Sou. V de novo, ó. Lhá de novo, ó. O lhá juntando com o a. Lhá, gló. Nós vamos contar até o gló, que é a sílaba tônica da última palavra. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O último verso também é um decassílabo. Se vocês olharem, todos, absolutamente todos são decassílabos. Todos são decassílabos. Sem exceção nenhuma. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar qualquer um dos outros poemas, quer ver? Eu vou pegar aqui um aleatoriamente. Eu vou pegar o último dessa estrofe aqui, ó. A brandura de um, ó, de um se junta, tá? Isso aqui se junta numa sílaba só. De um. Pai, mãe, sou, cor, de. Contamos até a sílaba tônica. Contamos até a sílaba tônica da última palavra. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 sílabas. Vou mais adiante, vamos pegar um outro qualquer. Vamos pegar aqui o penúltimo verso do último poema, ó. Posto, quios. Ó, isso aqui vai ser uma sílaba só, tá? Quios. Anjos nunca dão pesa até usar a sílaba tônica. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas tônicas. Se vocês fizerem a escansão de todos os versos aí do Gregório de Matos que eu botei para vocês, e outros também, vocês vão ver que nos sonetos todos os versos são decassílabos. Todos. O Gilberto está perguntando, né? Será que em uma palavra como havia também seria condensado? Com certeza, Gilberto. Com certeza. Porque não importa se é consoante, o que importa é a sonorização. Tá? Sonorização. Então, deixa eu explicar aqui o que o Gilberto está perguntando, pessoal. Ó, vou botar aqui embaixo, tá? Digamos que você tivesse um verso assim, ó. Deixa eu ver aqui. Para ela havia, tá? Para ela havia, etc. Então, isso aqui você contaria assim, ó. Pá, uma, ré, duas, lá, vi, a. Ó, o lá e o a juntaria-se numa sílaba só. Mas não começa com H, professor? Mas o H é mudo. O H é mesmo que nada na sonorização. O H e o nada é a mesma coisa que do que o 17. Tá? É a mesma coisa que nada. Tá certo? Então, nós fundimos aí, sem dúvida nenhuma, essas palavras que começam com H também. Ok, pessoal? Certo, Gilberto? Respondido? Ok, professor. Tá? E às vezes acontece, pessoal, aqui não estou vendo nenhum caso, mas tem. Às vezes acontece você pegar 3 palavras, deixa eu ver aqui se eu consigo imaginar um aqui bem rapidinho. Digamos que você tem uma palavra terminada com uma vogal, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Pronto, ó, tem esse verso aqui, ó. Esse verso aqui, ó. Deixa eu botar aqui amarelo. Tem esse verso. Vos tem para o perdão. Se no lugar de perdão aqui nós tivesse amor, muito provavelmente nós juntaríamos a parte das 3 palavras. Nós juntaríamos isso aqui tudo, ó. Nós diríamos assim: vos tem para o. Você juntaria numa sílaba só. Tá? Ok? Paroa. 3 palavras. Nós juntaríamos as sílabas de 3 palavras numa só. Às vezes isso acontece. Ok? Às vezes acontece. São vários recursos, pessoal. Às vezes acontece de uma palavra ela começar com uma determinada letra e seguida por um S, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu acho uma. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma. Aqui não tem não. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma. Se eu não achar, eu mostro aqui embaixo, tá? Então, às vezes você tem uma palavra, por exemplo, esperança. Esperança. Aí o autor acaba derrubando esse E aqui, bota um apóstrofo. Tá? Ele bota um apóstrofo. Pronto, ele bota um apóstrofo aqui, para que isso aqui
acabe não sendo contado como uma sílaba. São recursos, né? São recursos diversos que os poetas usavam para alcançar a métrica, tá? Ok? Existe toda uma ciência métrica, pessoal. Existe toda uma teoria do verso, tá? Existe toda uma teoria do verso. E aí eu aproveito para fazer aqui uma propaganda de um professor que eu tive, tá? Professor Sanzio, está aqui ele, professor Rafael Sanzio de Azevedo, um dos maiores teóricos de literatura brasileira, principalmente literatura cearense, ainda vivo, tá? Tive o privilégio de possuí-lo como professor, de tê-lo como professor, tá? E ele dava, ó, essa disciplina aqui, ó, para uma teoria do verso, né? Ele, excelente poeta também, tá? E um excelente teórico do verso, tá? Muita coisa devo ao Sanzio. Aliás, quase tudo devo ao Sanzio, né? Em relação à métrica, quase tudo devo ao Sanzio. Certo? Foi meu professor na UFC, muito me orgulho de ter tido o Sanzio como meu professor. Tá? E fica aí, ó, à disposição, aliás, a recomendação para uma teoria do verso, do Sanzio Azevedo. Esse livro está esgotado, mas vocês procurando na estante virtual, vocês encontram. Vale a pena vocês terem esse livro, tá? Vale a pena. Vocês vão aprender sobre verso. Ok, pessoal? Então, nós estamos fazendo uma análise estrutural do texto, tá? Uma análise estrutural do texto. Mas eu quero encerrar aqui essa análise estrutural, tá? Já me demorei demais nela. E eu quero passar agora rapidamente a uma análise, né? A uma análise temática. A uma análise temática. Deixa eu limpar aqui o texto, só um minutinho. Deixa eu limpar o texto, para não ficar aí com esses rabiscos aí da escansão. Só um minutinho, pessoal. Só um minutito. Só um minutito. Deixa eu limpar aqui. Tá? Para ficar mais limpinha a nossa leitura. Só um minuto. Eu aproveito e desfaço uma alteração que eu fiz no meu texto, né? Acabei salvando aqui uns negócios que não era para ter salvo. Pronto. Então vamos lá. Tá aí o texto. Deixa eu colocar de novo na tela. Tá aí de novo o texto. Agora ele tá limpinho. Nós vamos ler agora e vamos ver nós vamos fazer uma análise temática, tá? Vamos ver do que é que trata. Pelo menos esse primeiro. Não dá tempo de nós fazermos com todos, tá? Ó, a Jesus Cristo, nosso Senhor. De cara, no próprio título do soneto, nós já vemos que temos aí uma temática religiosa. De cara, de cara, de cara. Só em ver o título A Jesus Cristo Nosso Senhor, a gente já pode ver que o tema está relacionado ao catolicismo, né, à religião cristã, tá? E ele diz, né, o eu lírico diz, ó, pessoal, cuidado, tá, para não dizer assim, o Gregório de Matos fala. Não é o Gregório de Matos que a gente diz que quem está falando é o eu lírico. Eu lírico não pode ser confundido com o poeta. Certo? Tem gente que acha que o texto é uma autobiografia. Não é autobiografia, pessoal. Quem está falando é o eu lírico. Ok? Então o eu lírico diz: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então vejam,
nós percebemos aí numa leitura rápida, pessoal, que nós temos uma temática religiosa, né? É alguém, é um eu lírico religioso fazendo aí uma espécie de oração, né? Ele está fazendo aí uma espécie de oração ao Senhor Jesus, né? Está fazendo uma oração a Jesus, ok? E, e isso é óbvio. Mas, professor, para que dizer isso? É tão óbvio. Pessoal, o óbvio também precisa ser dito. Peraí, pessoal, só um minutinho que eu vou afastar aqui o pano do chão. O sol tá batendo no meu rosto. Pronto. Pois sim, então, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também, tá? Porque tem muitas pessoas que não conhecem o óbvio, não sabem o óbvio, ok? Então, nós temos aqui uma temática claramente religiosa, tá? Nós temos aí o eu lírico falando de questões religiosas, possivelmente, tá? Possivelmente de um catolicismo, do catolicismo romano, certo? Possivelmente do catolicismo romano, mas ainda não dá para dizer, tá? Mas pelos demais textos, nós podemos ver que é uma religiosidade cristã, especificamente do catolicismo, ok? Então, essa é a temática. E nós vemos aqui, ó, um eu lírico em conflito, né? Nós vemos aqui um eu lírico em conflito entre a sua condição de pecador, né, e a sua condição de arrependido. Ó, pequei, Senhor, ele reconhece que pecou. Mas ele também diz, ó, mas não é porque eu hei pecado que eu me despi da tua clemência. O Senhor continua me cobrindo com a sua clemência, com a sua misericórdia, né? Antes, quanto mais tenho delinquido, mais vos tenho a perdoar empenhado. Vejam que ele vai trabalhar aí, o eu lírico, ele vai trabalhar ideias contraditórias, ó, né? Pecar, delinquir, que são sinônimos, né? Mas aí tem os opostos, ó, perdoar, clemência, né? Ó, irar, lisonjear, né? Culpa, perdão. Vejam, ó, são antíteses, né? São ideias contrárias. Culpa e perdão são ideias antitéticas, né? Pecar, perdoar, deixa-me ver aqui, ó, ofender, ofendido, né? Abrandar, são ideias contrárias, tá? Irar, lisonjear, são ideias contrárias, né? Ó, perder, cobrar, né? Cobrar aí é de encontrar, tá? Perdida, cobrada, são ideias contrárias. Então vejam, é um eu lírico que expressa várias ideias antitéticas, né? Contrárias. E muitas vezes as pessoas costumam dizer que é essa a característica marcante do barroco, né? Esse conflito aí do eu lírico, tá? E realmente em alguns textos tem. Tá aqui, esse aqui tem. Tá? Foi por isso que eu trouxe esse texto, que ele se adequa muito bem no que dizem ser o barroco, tá? Mas nem todo texto tem esse contraditório, esse paradoxo, essa antítese, tá? Ok? Se vocês olharem aqui, também nós vamos ver, ó, do mesmo jeito, esse conflito aí, tá? Ó, aqui você vê antíteses mais fortes ainda, ó, viver, morrer, né? São antíteses. Deixa me ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui mais algumas antíteses, ó. Pecar, ó, amor, delito, né? Enfim, tá? São ideias contraditórias expressas aí pelo eu lírico, tá bom? Então, eu vou ficar
apenas nessa análise temática aqui, rapidíssima, extremamente rápida, porque eu falei aqui talvez uns 5 minutos só, porque eu já estourei o tempo, pessoal. Então, não quero ultrapassar muito 1 hora, não, e eu ainda quero dar um aviso aqui para vocês, tá? Ok? Então, veja, nós fizemos uma análise estrutural, nós priorizamos a análise estrutural hoje. Quando for na próxima semana, eu já não priorizo mais a análise estrutural, aí eu vou analisar uma análise temática, vou priorizar a análise intertextual, tá? Vou priorizar as outras análises, certo? Priorizei nas 2 últimas aulas a análise estrutural, porque muita gente não tem noção de métrica, não tem noção de rima, não tem noção da estrutura de um texto em verso. Peraí, pessoal, o sol já está de novo batendo no meu rosto aqui, só um minutinho. Tem jeito não, porque o sol está refletindo no chão aqui, pessoal, no meu rosto. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a mais sobre métrica, sobre rima, sobre análise estrutural de um texto de modo geral, tá? Me deem um retorno aí. Está tudo entendido? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Alguma questão a apresentar? Se tiverem, podem falar agora. O senhor falou que queria combinar a respeito da próxima aula. Vou fazer isso agora assim que eu encerrar aqui o conteúdo, tá? Diga, Breno. Bom, eu sei que o tempo não vai permitir a gente analisar esse espectro aqui com todo mundo, mas eu só queria deixar uma observação sobre a última parte que me chamou muita atenção. Ele fala sobre uma tentação que ele teve, né, como é que eu posso dizer? Ao ver uma moça, né, e ela compara ela com um anjo, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que ela tem essa dualidade entre a proteção de um anjo e a proteção, tipo, não a proteção do anjo, não, é a proteção do anjo e ao mesmo tempo tem a questão do anjo, né, ser conhecido como, sei lá, uma pessoa anjo caído, não, um anjo que, né, isso é muito interessante. É muito interessante, Brenda. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou pegar a tua pergunta e vou pelo menos ler o primeiro poema lá da parte chamada lírica, tá? Nós vimos aqui a sacra, né, que é muito voltada para uma temática religiosa, mas também tem essa parte que é lírica, que é uma parte amorosa, pessoal. Não é religiosa essa daqui, pelo contrário, é uma temática amorosa, tá? Olha só. Não vira em minha vida a formosura, ouvia falar dela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi, por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Mantém-me, matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. Se esta a coisa não é, que encarecer-me, sabia o mundo e tanto em exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. É muito bonito, sabe? O Gregório de Matos é um poeta, viu? Tá? É um poeta. Então, veja, ele está expressando aí o sentimento que ele teve ao ver a extrema beleza dessa mulher que ele diz o nome, ó, a Dona Ângela de Souza Paredes. Né? Ao ver essa mulher, ele diz que nunca tinha visto a formosura, só ouvia falar dela. Mas no dia que ele viu, aí ele teve a certeza de que aquilo não era uma mulher, era uma deusa, era o sol disfarçado de ser humano, né? Era um anjo disfarçado em mulher, de tão extrema que era a beleza. E ele viu, e ele se viu abrasado, né? O coração ardendo, queimando por aquilo que ele estava vendo. E aí ele encerra dizendo, ó, na última estrofe, normalmente a última estrofe de um soneto é o fechamento, né? Aí ele diz, olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos, cegueis.
do que eu perder-me. É muito bonito. Ele disse que preferia ficar cego do que ficar perdido ali, apaixonado e ardendo, com o coração ardendo pela beleza daquela mulher, né? Que ele chega a chamar quase como um anjo caído, né? Ok? Então, era uma tentação, pai. Então, vejam que ele não trata só de questões religiosas, ele trata também de questões amorosas. E isso só nesses dois grupos de textos que eu trouxe aqui, né? 2 sonetos da sacra, 2 sonetos da lírica. Mas o Gregório de Matos tem muitos outros textos com temáticas diferentes. Muitos outros textos. Ele tem crítica social, ele tem, deixe-me ver o que mais, ele tem crítica política, o Gregório de Matos escreveu sobre muitas coisas, muitas coisas. Até sobre metapoesia ele escreve também. Tá? O Gregório de Matos era poeta de mão cheia. Não é à toa que nós estamos estudando Gregório de Matos quase 500 anos depois, né? Quase 400 anos depois dele. Ok? Era um poeta de mão cheia. Ok? Então, obrigado, Breno, pela colocação, tá? Isso é importante. Tá? Ele não escreveu só coisa religiosa, escreveu também temática amorosa. Ele fala, o eu lírico fala aí da sua paixão, né, ao ver essa mulher de extrema beleza. Ok? Muito obrigado, Breno. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Mais alguém? Não tem jeito não, o sol tá demais aqui. Vou ter que Professor, estender uma rede no chão. Diga, Gilberto. ele fazia parte de algum movimento dentro da igreja? Gilberto, eu não lembro de detalhes da biografia do Gregório de Matos, mas em um determinado momento dele, ele foi um crítico ferrenho à igreja. Em um determinado momento, né, ele foi um crítico. Ele faz crítica ao clero, ele faz crítica a alguns líderes do catolicismo brasileiro, tá? E ele, por conta disso, era considerado muitas vezes um inimigo da igreja, né? O Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno. Boca do Inferno, porque o Gregório de Matos não dispensava ninguém na sua poesia, tá? Se você perguntar para mim, Lauro, qual é a maior característica da poesia do Gregório de Matos, para mim, a maior característica era a crítica. Gregório de Matos é um crítico perspicaz, um crítico ferrenho. Criticou a igreja, criticou políticos, criticou o ser humano de modo geral, criticou o rico, criticou o pobre. Rapaz, o Gregório de Matos não alisa ninguém. Não alisa ninguém. E nem a igreja. Tá? Se ele foi religioso, devoto em um determinado momento, tá? Eu não lembro, tá? Eu não lembro de detalhes da biografia dele. Mas me lembro muito bem que ele, em determinados momentos, era um crítico ferrenho, não só à igreja, mas a diversos setores da sociedade. Tá? É tipo Diógenes falando mal do Alexandre o Grande. Eu acho que o Gregório de Matos ele é mais ferino ainda. O Gregório de Matos ele é mais ferino ainda do que muitos outros críticos, tá? Né? Muitas vezes ele usa até, pessoal, quem já leu o Gregório de Matos sabe, o Gregório de Matos ele usa até palavrão, pessoal. Tem alguns poemas do Gregório de Matos que ele usa palavras que alguns ficariam vermelhos de ler, né? Eu não vou nem dizer aqui, que é uma aula gravada, né? Embora seja poesia, né? Mas eu não vou nem mencionar as palavras que o Gregório de Matos usa em alguns dos seus poemas, né? Tá certo? Então, ele era um crítico ferrenho e muitas vezes ele usava até uma linguagem chula. Não era comum, mas em alguns poemas ele usa uma linguagem, ele usa algumas palavras que são de baixo calão, meu povo, de baixo calão. Tá? Não é frequente, tá? Mas ele usa em alguns poemas. Ok? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Para eu encerrar aqui e falar sobre a próxima aula? Não?
Se tiverem, perguntem, meu povo. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás e respondo depois. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? Não? Então, eu encerro o conteúdo de hoje, aí eu quero combinar com vocês o seguinte, pessoal, próxima, na próxima semana, nossa aula seria na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, né? E vocês sabem, dia 7 de setembro é feriado. Não teremos aula. E aí o calendário do campus coloca a reposição dessa aula para o dia 11 de setembro. Mas, professor, tem que repor aula de feriado? Não é reposição, na verdade, pessoal. É apenas uma forma de conseguir dar ao semestre 100 dias letivos. Porque a lei exige. Ei, pessoal, peraí, pessoal, não estou aguentando não, sol aqui no rosto, peraí. Melhorou mais um pouco. Pois sim, pessoal. Então, é porque a lei exige que um semestre ele tenha 100 dias letivos e o ano tenha 200 dias letivos. Então, se nós não colocássemos no calendário alguns sábados letivos, nós não conseguiríamos ter 100 dias de aulas esse ano. Aí ia ter que entrar no ano que vem, ia ter que entrar em janeiro, fevereiro, tá? E aí nós ficaríamos sempre um ano dentro do outro. Já basta o fato de nós estarmos um semestre atrasados, né? Nós estamos no calendário civil no segundo semestre de 2021, mas no calendário letivo nós estamos em 2021.1. Estamos um semestre atrasado, tá? Quando a gente vai tirar esse atraso, je ne sais pas, tá? Eu não sei. Ok? Então, nós não teremos aula no dia 7 e o calendário letivo bota aí o sábado letivo do dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, que é o sábado logo depois do feriado, tá? Então, nessa semana do dia 7 até o dia 11 de setembro, nós teremos aula no dia 11, sábado, e na segunda e na terça-feira, dia 14, já tem aula de novo, certo? Então, fiquem atentos, porque eu vou colocar a atividade dessa aula de hoje, né, sobre o Gregório de Matos, e vou colocar, tá, a aula do sábado, no dia 11, eu não vou dar essa aula ao vivo, eu vou colocar uma gravação dessa aula, certo? Vou colocar uma gravação, e aí, logo depois da gravação, no mesmo dia, eu coloco também a atividade para vocês, tá? Aí vocês assistem a aula, fazem a atividade, e aí na semana seguinte, dia 14 de setembro, aí nós teremos o nosso encontro ao vivo, tá certo? Aí eu vou deixar já disponível a gravação da aula desde o dia 7 de setembro, tá? Eu vou deixar logo disponível no dia 7 de setembro. Deixo disponível no dia 7 de setembro, mesmo sendo feriado, mas a aula é do dia 11, lembrem-se, tá? Não vão dizer, o professor deu aula no feriado. Não, dei aula no feriado não, botei a gravação lá disponível. Aí vocês assistem o dia que vocês quiserem. Mas a aula é do dia 11 de setembro. Como já está gravada, eu já deixo disponível para vocês. Assistam, façam as atividades, e aí no dia 14 de setembro nós voltaremos presencial, ao vivo para a nossa próxima aula. Ok? Então, fiquem atentos ao mural, tá? Que eu vou deixar tudo disponível lá para vocês. Tá bom? Deixo já o texto que é para ser lido para essa aula, tá? Vocês devem ler com antecedência também, e assim nós não perderemos nada do conteúdo. Ok? Tudo entendido? É só ficar atento ao mural que vocês estarão cientes de tudo, tá? Eu vou encerrar, a não ser que alguém queira perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, botem aí presente no chat, pessoal, botem. Botem aí presente no chat. Tá? Lembrando que quem faz atividade ganha presença, tá?
ganha presença. Mesmo que não esteja aqui, quem faz a atividade ganha presença. Ok? E quem está aqui, se não quiser fazer a atividade, já está presente, só não ganha a nota da atividade, né? Porque a atividade vale nota também. Ok, então vou encerrar. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço e até o dia 14 de fevereiro. Ou 14 de fevereiro, ó. Até o dia 14 de setembro. Lembrando que dia 11, a partir do dia 7, tem a aula do dia 11 já gravada aí disponível para vocês, tá? Um abraço, até a próxima.